Freud, Uma Vida para Nosso Tempo, de Peter Gay. Política Psicanalítica. Jung, O Inimigo, Parte 2. O comentário de Freud sobre a reação extremada de Jung merece, por sua vez, outro comentário. Os psicanalistas de primeira geração, em sua correspondência e conversas, empregavam um estilo intrometido que seria totalmente deslocado no discurso de outros mortais. Interpretavam-se mutuamente os sonhos sem receios, apontavam os lapsos da língua ou da pena dos outros. Empregavam livremente até demais termos diagnósticos como paranoico ou homossexual para caracterizar a seus colegas e, de fato, a si mesmos. Todos praticavam em seu círculo aquele tipo de análise selvagem que, nos de fora, denunciavam como contraprodutiva, pouco científica e sem tato. Essa retórica irresponsável provavelmente servia-lhes como um alívio de seus austeros esforços na posição de psicanalistas, uma espécie de compensação ruidosa por se manterem silenciosos e discretos durante a maior parte do tempo. Freud jogava esse jogo junto com os outros, muito embora advertisse ponderadamente seus colegas contra o abuso da psicanálise como arma. Assim, visto que esse estilo de crítica era irresistível como um arsenal variado e de prática corrente, Freud tinha razão em pensar que a reação de Jung à sua interpretação do lapso fora totalmente desproporcional e, portanto, altamente sintomática. No final de dezembro, Freud, enfim, reconheceu que encerrara-se o tempo de chamar a atenção para mais minúcias. Não inspiraria mais a grande habilidade políticas. Quanto a Jung, escreveu a Jones numa carta extremamente reveladora. Ele parece totalmente fora do juízo. Está se comportando realmente como maluco. Depois de algumas cartas atenciosas, ele me escreveu uma com a máxima insolência, demonstrando que sua experiência em Munique, a reconciliação de novembro, não deixou nenhum traço nele. Fecha aspas. A reação ao lapso revelador de Jung tinha sido uma levíssima provocação, depois do qual ele arremeteu furiosamente, proclamando que não era em absoluto um neurótico. Contudo, Freud não queria uma separação oficial pelo bem de, abre aspas, nosso interesse comum, fecha aspas. Ela era indesejável, mas aconselhou Jones a não tomar, aspas, mais nenhuma medida para conciliá-lo é inútil, fecha aspas. Jones poderia imaginar, julgava Freud, quais tinham sido as acusações de Jung. Aspas, eu era um neurótico, eu tinha estragado Adler e Stickel, etc. É o mesmo mecanismo e a reação idêntica do caso de Adler, fecha aspas.
Era e não era a mesma coisa. Ao completar essa última e mais importante desilusão, Freud não pôde evitar o desânimo e traçou uma distinção um tanto patética por meio de um trocadilho complexo, abre aspas. Certamente Jung, pelo menos, é um Eiglon, fecha aspas. Podemos interpretar esse epiteto de maneiras conflitantes, as quais esperam os próprios sentimentos contraditórios de Freud. Eiglon, termo inglês para pequena águia, era uma referência a Adler, que significa águia em alemão, mas também evocava o filho de Napoleão, Napoleão II, que fora chamado Eiglon, e não vivera para realizar a missão que seu pai lhe destinara. Da mesma forma, Jung, o sucessor escolhido de Freud, fora o repositório das expectativas que nunca se realizariam. As ambições de Jung que Freud esperava por a meu serviço haviam-lhe demonstrado incontroláveis. Ele disse a Ernest Jones que a carta de Jung havia lhe provocado um sentimento de vergonha. Freud também informou a Jones que havia elaborado uma resposta muito branda, mas não a enviara, visto que Jung iria tomar uma reação tão mansa como sinal de covardia e sentiria mais sua importância. Ainda tinha esperanças contra todas as esperanças. A amizade de Jung não vale a tinta, disse a Jones em 1º de janeiro de 1913, mas, embora Freud não tivesse aspas, pessoalmente nenhuma necessidade de sua companhia, fecha aspas, os interesses comuns da associação e da imprensa psicanalítica teriam que ser lembrados enquanto se mostrar possíveis. 2 dias depois, numa carta a Jung que Freud desta vez realmente enviou, ele sublinhou enfaticamente a amizade que havia sido tão promissora. Não via como, escreveu ele, replicar as acusações de Jung. Aspas. Está assente entre nós, analistas, que nenhum de nós precisa de se envergonhar de sua parcela de neurose. Mas quem grita sem parar, que é normal, em meio a um comportamento anormal, faz suspeitar que não enxerga sua doença. Assim, sugiro-lhe que acabemos com todas as nossas relações pessoais, fecha aspas. Acrescentou, permitindo aflorar sua mágoa. Aspas. Não perco nada com isso. Por muito tempo estive ligado emocionalmente ao Senhor por um fio tênue, como efeito remanescente de decepções experimentadas anteriormente, fecha aspas. Fliers ainda estava na mente de Freud. Agora, não havia dúvida de que o fio se rompera irremediavelmente. Jung se reduzira na privacidade das cartas íntimas de Freud e nada mais do que um, abre aspas, ofensivo, insolente, fecha aspas. Tendo se mostrado o ofensivo, ostensivo, sujeito tolo e brutal que Jung acatou a decisão de Freud. O resto, escreveu ele em resposta, com certa grandiloquência, é silêncio. Mas ainda mais a ser dito. Por mais que suas concepções recém-cristalizadas divergissem das de Freud, Jung ainda era conhecido pelo mundo como
o porta-voz mais eminente da psicanálise freudiana, depois de Freud. Além disso, como presidente da Associação Psicanalítica Internacional, ele era o principal personagem oficial do movimento internacional. Não sem justiça, Freud viu que sua situação pessoal era extremamente precária. Havia um real perigo que Jung e seus seguidores, com o controle do aparato organizativo e propagandístico da psicanálise, afirmassem seu poder e expulsassem o fundador e seus adeptos. Não era o único a se preocupar com isso. Em meados de março de 1913, Abraham fez circular uma proposta de que, em maio, os grupos psicanalíticos em Londres, Berlim, Viena e Budapeste exigissem a renúncia de Jung. Não admira que escrevesse no alto do memorando, dirigindo apenas a poucos, abre aspas, confidencial, fecha aspas. Freud estava preparado para o pior, conforme notícias de Jones. Disse a Ferenczi em maio de 1913, devemos esperar coisas ruins da parte de Jung. Naturalmente, acrescentou com acrimônia, tudo o que se afasta de nossas verdades conta com um aplauso oficial a seu lado. É completamente possível que desta vez eles realmente nos enterrem depois de nos terem cantado as nênias em vão por tanto tempo. Isso, acrescentou em tom de desafio, trará grandes mudanças em nosso destino, mas nenhum ao da ciência. Estamos em posse da verdade. Tenho tanta certeza quanto há 15 anos. Estava reunindo toda a sua autoconfiança espontânea ou cultivada, enquanto Jung apresentava suas diferenças em relação a Freud no circuito das conferências. Em julho de 1913, Jones enviou a Freud, sem comentários, o anúncio impresso de uma, abre aspas, palestra pelo Dr. Carl Gustav Jung, de Zurique, intitulada Psicanálise, a ser apresentada perante a Sociedade Psicomédica em Londres. Jones a Freud devem ter considerado de mau augúrio que o orador fosse identificado como, abre aspas, uma das maiores autoridades em psicanálise, fecha aspas, especialmente porque no mês seguinte, ao falar outra vez em Londres, Jung reafirmou claramente o programa que arriscara a propor pela primeira vez em Nova York, 10 meses antes, libertar a psicanálise de sua ênfase exclusiva sobre a sexualidade. Nessas conferências em Londres, pela primeira vez, Jung deu às suas doutrinas revistas o nome não de psicanálise, mas de, abre aspas, psicologia analítica, fecha aspas. A teoria dos sonhos de Freud foi outro alvo das reformulações de Jung, adotando um tom didático e quase paternal que aparentava inverter os papéis costumeiros. Jung enviou uma mensagem a Bergasse 19 em julho de 1913, dizendo que Freud evidentemente entendera mal nossa concepção. Jung agora falava em nome do grupo de Zurique,
assim como Freud por muito tempo falara pelos vienenses. Suposto mal-entendido de Freud referia-se ao papel que Jung atribuía aos conflitos correntes na formação dos sonhos. Nós, discorreu Jung a ele, admitimos, sem reparos, a justiça da teoria freudiana da realização de desejos, mas considerando-a superficial, tinham ido além. Tratar Freud com um ar de superioridade deve ter sido para Jung um prazer delicioso. Estava se dedicando arduamente à construção de uma psicologia própria. Todas as ideias geralmente associadas à psicologia analítica junguiana datam desses anos. Os arquétipos, o inconsciente coletivo, a ubiguidade do sobrenatural, a afinidade com a experiência religiosa, o fascínio com o mito e a alquimia. Como psiquiatra e clínico praticante que afirmava ter aprendido muito com seus pacientes, Jung desenvolveu uma psicologia que naturalmente mostra grande afinidade com a psicanálise freudiana. Mas as diferenças são fundamentais. Assim, para Freud, a famosa definição de Jung para a libido era apenas falta de fibra. Uma fuga covarde às inconvenientes verdades acerca das pulsões sexuais presentes no animal humano. A teoria dos arquétipos de Jung tampouco encontrava qualquer equivalente afetivo nas concepções de Freud. O arquétipo é um princípio fundamental da criatividade fundado em dualidades raciais, uma potencialidade humana expressa concretamente em doutrinas religiosas, contos de fadas, mitos, sonhos, obras de artes e literatura. Seu equivalente em biologia é o, abre aspas, modelo de comportamento, fecha aspas. À parte as incompatibilidades específicas, Jung e Freud diferiam radicalmente em suas atitudes fundamentais frente aos empreendimentos científicos. É digno de nota que ambos se acusavam com a mesma veemência de abandonarem o método científico e caírem no misticismo. Abre aspas, crítico na psicologia freudiana, fecha aspas, escreveu Jung. Uma certa estreiteza e parcialidade, e nos freudianos, um certo espírito cativo e sectário de intolerância e fanatismo, fecha aspas. Freud julgava Jung, fora um grande descobridor de fatos mentais, mas com tendências excessivas a abandonar o terreno sólido da, abre aspas, razão crítica e do senso comum, fecha aspas. Freud, por sua parte, criticava Jung por ser crédulo em relação a fenômenos ocultos e apaixonado pelas religiões orientais. Considerava a defesa de Jung a favor dos sentimentos religiosos como elemento integrante da saúde mental, com um profundo e sardônio ceticismo. Para Freud, a religião era uma necessidade psicológica projetada na cultura. O sentimento de desamparo infantil remanescente no adulto, que deveria ser antes analisado do que admirado. Numa época em que ainda estava em relações mais ou menos amigáveis com Jung, Freud já o criticara por se esconder atrás de uma nuvem religioso-libidinal.
Como herdeiro do iluminismo do século XVIII, Freud não sentia nenhum apreço por sistemas de pensamentos que apagavam as diferenças irreconciliáveis e recusavam a interminável guerra entre ciência e religião. O abismo que se estendia entre Freud e Jung em questões fundamentais apenas aumentou ainda mais com os conflitos psicológicos entre ambos. Profundamente satisfeito em desenvolver sua própria psicologia, Jung afirmou mais tarde que não sentiu o rompimento com Freud como uma excomunhão ou um exílio. Foi uma libertação para si. Uma interpretação freudiana é muito útil para esclarecer as atitudes extremamente histriônicas de Jung durante os breves anos de intimidade com seu, abre aspas, pai, fecha aspas, de Viena. O filho de piano lutara para se libertar, nisso sofrendo e, ao mesmo tempo, fazendo sofrer. Jung dissera-o com todas as letras numa carta a Freud no Natal de 1909, abre aspas, é uma dura sina ser obrigado a trabalhar lado a lado com o Criador, fecha aspas. Sem dúvida, o que Jung extraiu desses anos foi mais do que uma briga pessoal e uma amizade rompida. Ele criou uma doutrina psicológica reconhecivelmente sua. A correspondência entre Jung e Freud reduziu-se a ocasionais comunicações profissionais formais. Nesse interim, Freud estava empenhado em salvar do naufrágio o máximo que pudesse. Enquanto no passado havia sugerido, principalmente em Apartes Abraham, uma leitura racial de seu conflito com Jung, agora resistia vigorosamente a tratar o conflito como uma luta entre judeus e cristãos. Freud disse ao fiel Ferenczi que, se o psiquiatra suíço Afonso Maeder, um dos mais íntimos associados de Jung, preferia enxergar o conflito dessa maneira, ele estava em seu direito. Mas esta não era de forma alguma a opinião de Freud. Certamente existem grandes diferenças em comparações com o espírito ariano, fecha aspas. Foi com Freud, esboçou o argumento que Ferenczi poderia adotar a mesma resposta a Maeder. Abre aspas, por isso seguramente existirão aqui e ali diferentes Westernhausen, fecha aspas, mas não há de existir uma ciência ariana ou judaica distinta. Seus resultados hão de ser idênticos, apenas a apresentação deles poderia variar, fecha aspas. Na verdade, as diferenças nos resultados apenas provariam que, abre aspas, algo deveria estar errado, fecha aspas. Ferenczi, bem que poderia tranquilizar Maeder, acrescentou Freud com sarcasmo que, abre aspas, não temos nenhuma vontade de deturpar a Westernhausen e a religião deles, fecha aspas. Também podia dizer a Maeder que Jung, pelo visto, declarara nos Estados Unidos, abre aspas, a psicanálise não é uma ciência e sim uma religião, fecha aspas. Se assim era, isso explicava toda a disputa. Abre aspas. Mas o espírito judaico lamenta não poder acompanhar
Um pouco de zombaria não faria mal, fecha aspas. Entre as disputas desalentadoras, Freud encontrou tempo para declarar sua fidelidade à austera disciplina imposta pela busca da objetividade científica. Enquanto ciência, a psicanálise deve se manter independente de toda consideração sectária e independente também de todo patrocínio ariano. Apesar de todo seu fatigado pessimismo, Freud tentou continuar a trabalhar com Jung. Por mais fria que fosse a colaboração mútua, alimentando poucas ilusões e apenas as mais modestas expectativas, ele assistiu ao Congresso Internacional de Psicanálise em Munique, no começo de setembro de 1913. Foi uma ocasião mais concorrida do que as anteriores, com cerca de 87 membros e convidados, mas a atmosfera estava carregada de espinhosos partidarismos, embora muitos dos participantes mal tivessem ideia de que a liderança estava irreparavelmente dividida. Os trabalhos, queixou-se Freud, foram, abre aspas, cansativos e pouco edificantes, fecha aspas. Jung exerceu a presidência de, abre aspas, maneira inamistosa e incorreta, fecha aspas. A votação para a reeleição de Jung demonstrou o afloramento de uma insatisfação generalizada. 22 participantes se abstiveram em protesto, enquanto 52 votaram na chapa. Abre aspas, separamos-nos. Fecha aspas. Assim Freud resumiu o congresso. Abre aspas, sem nenhuma vontade de nos encontrar outra vez. Fecha aspas. Lou Andreas Salomé estava lá. E, comparando Freud e Jung, foi rigorosa ao julgar este último. Abre aspas, um único olhar aos dois, fecha aspas, escreveu ela em seu diário. Abre aspas, revela qual deles é mais dogmático, com mais amor pelo poder. Enquanto Jung, há 2 anos, uma espécie de robusta alegria, de profusa vitalidade, expressava-se em seu riso retumbante. Agora sua seriedade comporta pura agressividade, ambição, brutalidade mental. Freud nunca foi tão próximo a mim como aqui. Não só devido ao seu rompimento com, abre aspas, o filho Jung, a quem amava, por quem havia, por assim dizer, transferido sua causa para Zurique, mas precisamente pela forma do rompimento, como se fosse Freud a levá-lo a cabo com uma estreita obstinação. Fecha aspas. A aparência, esta que Jung forjara a despeito da realidade. Jung não abandonou o campo com pressa nem em silêncio. Em outubro, abre aspas, afetando uma inocência insultada, fecha aspas, como disse Freud, ele renunciou ao cargo de editor do Charles Bunch, alegando abruptamente razões de caráter pessoal e desprezando uma discussão pública. A Freud ele explicou, não menos bruscamente, que assim fizera ao saber através de Maier que Freud duvidava de sua bona fides e que quer que isso significasse.
Isso impossibilitava, disse ele, qualquer outro trabalho em conjunto com Freud. Agora totalmente desconfiado, considerou a renúncia de Jung como seu obscuro álibi, um simples ardil. Abre aspas. É perfeitamente claro por que ele renunciou, fecha aspas. Disse a Jones, abre aspas. Ele queria que eu e Bleuler saíssemos para ficar com tudo para si. Fecha aspas. Sentindo a necessidade de agir com presteza, ele convocou Ferenczi com urgência a Viena. Jung, a quem agora considerava, abre aspas, brutal e insincero, às vezes desonesto, fecha aspas, poderia negociar com os editores para manter o controle do Jahrbuch. E pior, Jung ainda era o presidente da organização em que Freud tanto investira. Freud entregou-se a uma corajosa agitação de propaganda para recuperar seu periódico e sua organização. Era um trabalho desagradável, mas expressou sua confiança de que, logicamente, ele e seus seguidores nunca imitariam a brutalidade de Jung. Essa afirmação teria tido mais força se Freud tivesse empregado um tom menos feroz em sua correspondência. E seus aliados em Berlim e Londres eram realmente cáusticos em relação à oposição. Ernest Jones despachou cartas urgentes em tom ultrajado em busca de uma estratégia vitoriosa. Abre aspas. Fica-se furioso com Jung, fecha aspas. Escreveu ele a Abraham no final de 1913. Abre aspas. Até que se descobre que ele é apenas crassamente estúpido, estupidez emocional, fecha aspas, como dizem os psiquiatras. O estilo polêmico de Freud era visivelmente contagiante. Durante algum tempo, Jones defendeu a dissolução da Associação Psicanalítica Internacional. Aspas. Minha principal razão para julgar desejável dissolvê-la agora é o ridículo da situação. Eu coraria de vergonha pelos nossos ex-colaboradores ao assistir outro congresso, fecha aspas. Como realizado em Munique no mês de setembro, aspas. E também, quanto mais tempo a escola de Zurique puder se identificar com a PSA, mais difícil será desautorizá-la. Devemos nos separar. Fecha aspas. Seu amigo Abraham era igualmente enfático. Para ele, a união entre freudianos e junguianos sempre fora, abre aspas, um casamento artificial, fecha aspas. Freud, embora dificilmente surpreso, sentiu-se satisfeito em ter defensores tão enérgicos a seu lado. Mas seu principal meio de defesa nesses dias foi trabalhar na, abre aspas, história do movimento psicanalítico, fecha aspas. Um útil repositório de sua raiva. Ele a concebeu com um panfleto onde apresentaria sua versão sobre as dissensões que tinham assolado o movimento nos últimos anos. Comunicou suas intenções pela primeira vez no começo de novembro de 1913. Numa nota a Ferenczi,
estava pensando numa, aspas, história da psicanálise com uma crítica declarada a Adler e Jung, fecha aspas. 2 meses depois, podia informar, aspas, estou trabalhando furiosamente na história, fecha aspas. O advérbio indicava que de maneira adequada tanto seu ritmo como seu estado de espírito, a história era a declaração de guerra de Freud. Enquanto a redizia com fúria, enviou rascunhos aos íntimos e passou a chamá-la carinhosamente de bomba. Mesmo antes que a bomba fosse oficialmente detonada, Freud sentiu-se gratificado ao ver que seus adversários em Zurique estavam cometendo o que ele considerava erros táticos. Estavam, concluiu, ironicamente, trabalhando para ele. No começo da primavera de 1914, Jung deu a Freud o que ele queria. Em 20 de abril, renunciou à presidência da Associação Psicanalítica Internacional. 2 dias depois, os berlinenses enviaram um alegre telegrama a Bergasse 19. Abre aspas. Pelas notícias de Zurique, cordiais congratulações de Abraham Wentington. Fecha aspas. A decisão de Jung, disse a Freud, aferente-se. A decisão de Jung, disse Freud, aferente-se, respirando mais aliviado, facilitou muito a tarefa. A bomba, que foi lançada na metade de julho, fez o resto. Separou incontestavelmente Freud e seus adeptos daqueles que, como Jung, não aceitavam mais como psicanalistas. Não posso conter um urra, escreveu Freud, exultante a Abraham. Sua animação não desapareceria logo. Então, finalmente, nos livramos deles, observou mais de uma semana depois. Do brutal santo Jung e seus devotos papagaios. Nachberter. Ao ler o folheto, logo antes de sua publicação, Wentington foi levado a uma rara eloquência e a uma salada de metáforas ambíguas. Lera cuidadosamente a história, disse a Freud, com perturbação e admiração. A pena de Freud, que no ano passado havia aberto como um arado nosso solo mais negro e fértil, tinha se convertido numa lâmina afiada que ele manejava com extrema perícia. Os golpes atingem seu alvo e as cicatrizes não se apagarão dos não mais nossos. A hiperbole não era descabida. Assim como a saída de Adler havia deixado a Sociedade Psicanalítica de Viena nas mãos de Freud e dos freudianos, da mesma forma, a saída de Jung, muito mais relevante, deixou a Associação Psicanalítica Internacional como uma entidade sólida para a discussão e divulgação das ideias de Freud, quaisquer que fossem os outros efeitos do caso Jung. Ele ajudou a definir publicamente o que Freud achava que a psicanálise representava de fato. Retrospectivamente, o envolvimento de Freud com Jung mostra-se uma reedição de antigas e decisivas amizades. O próprio Freud deu subsídios a essa leitura.
os nomes de Fliers e de outros aliados abandonados pontuam sua correspondência desses anos, e Jung, com que, contaminado pelas alusões atormentadas de Freud, reagiu significativamente a elas. Como em amizades anteriores, Freud investiu seus afetos de modo rápido e quase precipitado, avançou até uma sinceridade quase irrestrita e terminou com uma separação furiosa e irreparável. Em julho de 1915, quando tudo estava terminado, Freud alinhou Jung, com desprezo entre, abre aspas, os santos convertidos, fecha aspas. Sentir afeto pela sua esposa, escreveu ele, até que Jung foi acometido, aspas, por uma crise religiosa ética, fecha aspas, completa, aspas, com uma moral mais elevada, um renascimento, fecha aspas. Para não falar das mentiras, brutalidades e condescendências antissemitas em relação a mim. O único sentimento que Freud não se permitiu nessa tempestuosa aliança foi a indiferença. Essa trajetória emocional levanta a questão de se Freud precisava, de certa forma, transformar seus amigos em inimigos. Primeiro Breuer, depois Fliers, e em seguida Adler e Stickel, e agora Jung. E outras rupturas que ainda viriam. É compreensível que se possa ver Jung simplesmente como um outro Fliers. Mas essa equiparação, na verdade, mais obscurece do que esclarece. Freud e Fliers tinham praticamente a mesma idade. Havia uma diferença de quase 20 anos entre Freud e Jung. Quando começaram a se corresponder em 1906, Freud estava com 50 anos e Jung com 31. E ainda, apesar de todas a sua afeição paternal, Freud nunca concedeu a Jung o símbolo definitivo da familiaridade germânica, o du, ao contrário do que ocorrera com Fliers. No auge da intimidade entre eles, depois que Freud já havia ungido Jung como príncipe herdeiro do movimento psicanalítico, as cartas continuavam a manter um grau de formalidade. Freud tratava Jung como, abre aspas, caro amigo, fecha aspas, mas Jung nunca avançou além do, abre aspas, caro Herr Professor, fecha aspas. As apostas na amizade de Freud e Jung eram tão altas quanto haviam sido com Fliers, mas eram diferentes. A situação de Freud tinha se alterado drasticamente. Se adotara Fliers como a única companhia numa expedição excêntrica e temerária, por outro lado, adotou Jung como o sólido fiador de um movimento mais ameaçado, mas recebendo um apoio cada vez maior. Além disso, Freud não era vítima de alguma obscura compulsão à repetição. Quando ele disse a Abraham, em 1912, em plena luta que, abre aspas, diariamente aprendo um pouquinho mais de tolerância, fecha aspas, sem dúvida julgava bem mais conciliador do que era. Adler, em 1911, ou Jung, em 1912, não teriam reconhecido esse autorretrato afável. Mas Freud não se restringiu a manter longas amizades, imperturbadas apenas com pessoas
que nunca poderiam ameaçar sua posição no movimento psicanalítico, como o oftalmologista Leopold Kondigater e o arqueólogo Emanuel Loewy, mais especialmente alguns de seus mais íntimos associados profissionais, embora longe de serem coerentemente ortodoxos, provaram o látego apenas ocasional e totalmente suportável da desaprovação franca e expressa de Freud. Paul Feder, Ernest Jones e outros de seus mais importantes adeptos viram-se em desconforto com Freud sobre importantes questões técnicas ou teóricas, sem serem banidos como renegados ou traidores. O psiquiatra suíço Ludwig Bieswagner, que durante toda a vida lutou contra a importância da psicanálise em seu pensamento psiquiátrico e desenvolveu uma psicologia existencialista altamente individual, manteve-se nos termos mais amigáveis com Freud ao longo das décadas. Da mesma forma, o pastor protestante Oscar Finter, apesar de todo o desprezo militante de Freud pela religião. Freud era extremamente sensível à acusação de que tinha necessidade de romper com seus amigos, a ponto de procurar desmenti-la por impresso. Em sua curta autobiografia de 1925, estabeleceu um contraste entre aqueles com quem brigara, abre aspas, Jung, Adler, Stickel e alguns mais, e, abre aspas, um grande número de pessoas, como Abraham, Waddington, Ferenczi, Hanke, Jones, Brill, Sachs, o pastor Finter, Van Enden, Reiki e outros, que vinham trabalhando fielmente com ele há cerca de 15 anos, em sua maior parte numa amizade sem nuvens. Quando Freud disse a Bieswagner que, abre aspas, a dúvida independente é para mim sagrada em todos, fecha aspas. Era isso que ele queria dizer, mesmo que por vezes esquecesse esse conceito científico humano na paixão do combate.